Glórias a Deus. São Mateus, capítulo 8, versículo 19. Vamos meditar um pouquinho na palavra. Glória a Jesus. Aleluia. Noite de adoração, noite de louvor, noite de santa ceia, noite a qual Deus tem nos presenteado para estarmos aqui neste lugar. Todos acharam? Bem fácil, né? Vamos ler, todos acharam? Vamos lá. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus. Pode sentar, por gentileza. Glórias a Deus. Não pode sentar, estou ocupado a mão. Se você quiser bater palmas, se quiser dar glória, se quiser dar aleluia, glorifica o Pai. Bendiga o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Toda honra, toda glória sempre será de Deus, irmão. Nunca será do pregador. E primeiro que eu não sou pregador, eu falo da palavra pela bondade e misericórdia de Deus. Amém? Glórias a Jesus. Mas vamos lá, meus irmãos. Me presta um pouco da sua atenção nesta noite. Vamos meditar comigo nesta palavra, a qual nós aqui já lemos sobre ela. Que Jesus, ele vai falar a um escriba. Quem era um escriba? Primeiramente era aquele que escrevia a palavra, escrevia a lei. É como aquele que traduziu a Bíblia, para você poder entender. Era alguém que conhecia a palavra. Conhecia a palavra, mas infelizmente não conhecia o Deus da palavra. E nossos dias não é diferente não. Muita gente conhece a palavra, muita gente é doutorado na palavra, mas não conhece o Deus da palavra. Pastor, como é que o senhor me afirma isso? A palavra que sai da boca dele testifica se ele conhece a Deus ou não. A palavra que sai da minha boca testifica se eu conheço a Deus ou não. E ele está falando assim: Jesus, eu quero te seguir. Aonde o senhor for, eu quero ir. A partir de agora eu quero ir. Eu quero estar com o senhor, eu quero fazer essa obra. Irmãos, obra é difícil, tá? Hoje é fácil, tem carro, tem moto. Naquela época só cavalo. E Jesus, a maioria do ministério de Jesus, a obra missionária de Jesus de evangelização, andava quilômetros, às vezes andava dia, às vezes entrava à noite andando, caminhando. Para quê? Para fazer a obra. Para quê? Para anunciar que Deus veio salvar a humanidade, resgatar a Israel e resgatar a todos nós. Mas ele disse: eu quero ser teu seguidor também, Senhor. Eu quero ser teu seguidor a partir de hoje. Jesus vai falar para ele, Jesus vai dar um exemplo muito fácil para ele, As raposas têm covil, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus está querendo dizer? Eu não tenho lugar certo, eu não tenho paradeiro certo, eu não fico na minha casa ali no meu bom conforto, não. Eu estou andando, eu estou pregando a palavra, eu estou levando o evangelho de Cristo, o meu evangelho, mas é o evangelho do Pai. Era isso que Jesus estava falando para ele. Jesus dá exemplo para aqueles animais. Os animais têm casa, os animais eles até saem para fazer os seus afazeres, caçar, mas eles voltam para casa. Eu não tenho casa, eu não tenho moradia fixa. Por quê? Porque eu tenho algo para fazer. Jesus está dizendo para ele e para aquele povo que estava presente naquela multidão: eu tenho obra para fazer. Qual era a obra? A obra do Pai. Qual era? Evangelização. E essa obra ficou para mim, ficou para você hoje. Glória a Deus. Eu já escutei muita gente falando: eu não sou pastor, não sou pregador, não sou missionário, não sou obreiro, não sou nada, sou membro de banco. Eu ainda não encontrei escrito na Bíblia membro de banco, mas eu já encontrei escrito na Bíblia membros do corpo de Cristo. Ei, nós somos seguidores dele, somos discípulos dele, querendo ou não querendo. Se queremos comunhão com ele, se queremos morar no céu, precisamos aceitar a sua palavra e fazer aquilo que ele nos chamou e escolheu para fazer. Esse escriba aqui, conhecedor da palavra, conhecia a palavra, mas não conhecia o Deus da palavra. Tinha conhecimento da palavra, sabia escrever. Você dava ele um caderno, ele passava toda a lei, toda a palavra. Mas você vai perceber, Jesus vai falar para ele: não é fácil não, a coisa não é tão fácil não. E verdade que não é mesmo não. Mas quando o nosso coração está aberto para Deus, João vai falar isso. João, cheio do Espírito Santo, ele vai dizer que os mandamentos, ou seja, a ordenança de Deus,
O que Deus nos manda parece pesado quando nós ouvimos e aceitamos na carne, mas quando nós estamos cheios do Espírito, os seus mandamentos não são pesados. A sua lei não é pesada. A lei dele é lei de amor, é de salvação, é de libertação, é de milagre, é de transformação. É claro que Jesus queria que realmente ele estivesse pronto para fazer aquela obra, mas na verdade Jesus está mostrando: ó, você não está pronto, meu filho, você não está em condições, porque eu não tenho lugar, eu não fico parado. Até os animais têm casa, tem ninho, as aves do céu tem ninho, as raposas, mas todavia eu não tenho lugar para ficar, porque Jesus andava, caminhava, pregando o Evangelho, Jesus como Deus, Jesus como homem, falando, anunciando a Israel, anunciando da grande salvação que hoje chegou para mim e para você. Você pode dar glória? Quando Jesus fala para Israel, ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, Jesus estava dizendo: ó, tem outras ovelhas que não é de Israel, é você, igreja, sou eu, essas ovelhas somos nós. Jesus, ele estava fazendo a obra, ele foi o exemplo para nós seguirmos o seu exemplo. Nós devemos seguir o exemplo do Senhor Jesus. Nós devemos também não estarmos pedindo a Deus capacitação, não que nós temos condições de nós mesmos não podemos fazer nada. Ah, mas eu estudei, eu fiz. Não adianta, irmão, só com estudo não adianta. Pedro vai dizer: crescer na graça e no conhecimento. Tem que ter estudo, sim, vou defender isso, mas precisa ter a graça. Se os dois não andar juntos, não tem como fazer a obra de Deus. Eu não vou conseguir fazer a obra de Deus com perfeição, eu não vou conseguir colocar em prática aquilo que Deus quer que eu coloco. A igreja não vai conseguir cumprir o papel dela. Ei, Jesus pede isso de nós. Devemos seguir a Ele, pronto para fazer aquilo a qual Ele nos mandar, a qual Ele nos ordenar. A igreja, ela tem essa missão. Aleluia. E Jesus está mostrando aqui a esse escriba que não era fácil, mas tem um grande valor, tem uma grande recompensa. Pedro, em uma da conversa com o mancebo, que vai chegar: bom mestre, o Senhor é bom. Jesus vai falar: por que está me chamando de pão? Pão é o Pai que está no céu, bom é meu Pai. O que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Como eu vou ser salvo? E naquela conversa Jesus vai falar: você mata, você rouba, você adultera. Ele vai falar: não, você honra teu pai, honra, eu faço tudo, eu obedeço todos os meus mandamentos, desde criancinha, desde pequenininho. Jesus vai falar: está faltando alguma coisa. O que me preocupa às vezes é o que está faltando na minha vida, é o que está faltando nas nossas vidas. Jesus falou: falta alguma coisa para aquele mancebo. Jesus vai falar assim: vende tudo que tem e segue-me. E ele vai sair triste, porque ele tinha muita riqueza, possuía muita coisa. Jesus fala: olha como é difícil um rico entrar no reino do céu. Por que, pastor, Jesus falou isso? Porque o coração dele estava preso. O problema não é a riqueza, o problema é o nosso coração está preso. O problema desse escriba, que o coração dele não estava totalmente aberto para seguir Jesus, para fazer a vontade de Cristo. Aleluia. Para fazer a vontade de Cristo, irmão. Você encontra em São Mateus capítulo 16, versículo 24, que diz assim: Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. A primeira coisa a fazer é renunciar a nós mesmos. E como é difícil lutar contra a nossa própria natureza, a nossa própria carne. Ei, você pode dar um glória nesta noite. Você fez isso, você deixou a sua casa, você deixou o conforto da sua casa, você renunciou para vir aqui prestar um culto a Deus. É por aí, meus irmãos, a coisa é por aí. Muitas vezes o nosso conforto na nossa casa, da nossa vida, abrimos mão para fazer a vontade de Deus, mas tem recompensa. A Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Pedro falou: nós estamos te seguindo, e o que nós vamos ganhar? Deixamos tudo. Jesus fala: deixou pai, deixou mãe. Não é para abandonar marido, pai e mãe, não, tá? Jesus está querendo dizer, essa palavra as pessoas precisam entender, é priorizar o reino do céu. É por isso que Jesus vai falar com este homem aqui também, que nós lemos: deixa os mortos enterrar os seus mortos. A preocupação daquele homem estava com coisas materiais, e Jesus está falando a prioridade, priorizar o reino do céu. E se eu e
você queremos entrar no céu, precisamos dar prioridade a Ele, precisamos dar prioridade à sua obra, precisamos honrar a Ele nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso vestir, em todos os sentidos. Precisamos honrar e glorificar o nome dEle. Como devemos seguir a Jesus? Renunciando a nós mesmos. Aquele escriba poderia ter chegado à conclusão: não, realmente o que ele está falando é verdade, ele não tem lugar, eu vejo ele aqui, vejo lá. Mas você vê que o diálogo para aí, Bruno. Ele sai da história porque com certeza ele não gostou da palavra de Jesus. Isso não é diferente. João 6,60, irmão, a Bíblia vai dizer que muitos discípulos, em Evangelho de João 6,60, muitos abandonaram a Jesus, deixaram a Jesus, a ponto de Jesus virar para os 12 e falar: e vocês vão também? Pedro vai abrir a boca e vai falar: para onde vamos nós? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Em outras palavras, só Jesus tem salvação. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem deseja? Ei, vamos seguir a Jesus, vamos pedir a Jesus. Hoje é noite de reflexão. Vamos ver o que está faltando nas nossas vidas, vamos ver onde nós precisamos melhorar, porque eu estou me policiando, eu estou vendo isso. Deus está falando comigo, o Espírito de Deus está falando comigo. Nós não sabemos amanhã, mas nós sabemos hoje. Deus nos deu esse dia, nós precisamos seguir a Cristo. Não é seguir uma placa de denominação, não é seguir um pastor, não. Seguir a Cristo, é claro que quando nós seguimos a Cristo, nós temos uma denominação, nós temos um pastor, automaticamente também isso acontece, meus irmãos. Precisamos seguir a Cristo. Aquele outro rapaz, calma aí, deixa eu enterrar meus pais. Eu estava estudando sobre isso, irmão, uma palavra até forte, né? Mas não tinha morrido naquele momento, não, irmão. Não. Até era costume na cultura judaica, até que a pessoa já de idade morresse para poder sepultar. É por isso que eu falei: priorizar o reino do céu. Se você estudar, se você procurar estudar, você vai encontrar o que eu estou te falando. E deve fazer isso, porque toda palavra tem que ser estudada, tem que ser analisada. Toda palavra do altar que sai do altar, você precisa estudar, você precisa examinar, você precisa provar a fonte, ver quem está falando contigo. Como devemos seguir a Jesus? Quem segue Jesus, irmão, tem vida eterna. Quem segue Jesus tem paz. É por isso que você tem alegria no teu coração. É por isso que você não sente mais aquele vazio. Você até pode passar momentos difíceis, de dificuldade. Você pode até chorar. O Salmo vai dizer que o choro vai durar uma noite, mas a alegria virá certamente pela manhã. O que quer dizer isso, pastor? Há um período sim de choro, de tristeza, mas a alegria de Deus virá. Quem segue a Jesus tem recompensa. Quem segue a Jesus e ganha alma para Ele tem recompensa. A igreja que glorifica o nome dEle, a igreja que exalta o nome dEle, tomando essa atitude. Como nós devemos seguir a Jesus? Primeiramente, lutando contra nós mesmos, renunciando à nossa própria vontade. É difícil? É, mas nós temos ajuda. O Espírito Santo nos ajuda. O Espírito que convence do pecado, que convence da justiça, que convence do juízo. É esse Espírito Santo que nos levará ao Pai. É esse Espírito de Deus. Ele vai nos levar. É Ele que nos capacita para tal coisa. Sem Ele você não pode. Sem Ele eu não posso. Nós precisamos. Nós dependemos dEle. É por isso que a Bíblia vai dizer para não entristecer o Espírito de Deus. Não entristecer o Espírito Santo, qual foste selado. Não podemos entristecer esse Espírito. Não podemos entristecer. Ou seja, nós entristecemos a Deus quando nós deixamos de ouvir a voz dEle, quando nós deixamos de dar prioridade para as coisas dEle, para a palavra dEle. Quando eu deixo de dar prioridade para a palavra dEle, para a obra dEle, para as coisas dEle. O que é as coisas dEle? Louvor, adoração, santa ceia e por aí vai. Comunhão uns com os outros. Quando nós deixamos isso, deixamos de seguir a Jesus. Mas quando a igreja está fazendo isso, glorifica, você está seguindo a Jesus. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, está sobre a tua vida, está sobre a igreja, está sobre a noiva do Cordeiro de Deus. Oh, aleluia, glória a Jesus. Jesus, ele ensinou
ensinou, ele foi exemplo para nós, irmão. O maior exemplo, o próprio Deus desceu em carne, se fez homem, carne. Foi o maior exemplo de humildade, o maior exemplo de oração, de jejum. Sendo Deus, se fez carne para resgatar a humanidade, para dar direito. Ele se sacrificou na cruz do Calvário, morreu naquela cruz, pagou um preço alto, mas já o terceiro dia ele ressuscitou, e quem tem comunhão com ele já nesta noite pode sentir a presença dele, porque ele está contigo, ele está com você, ele está do teu lado. Talvez você não tenha visto nada, mas ele está aí com você, ele está contigo, porque a palavra dele garante. Quem é de Deus ouve a palavra dele. Tem glória a Deus para ele aí. Tem glória para ele aí. Quem é de Deus? Você pode até me dizer, pastor, estou assim, estou assado. Não, mas você está aqui ouvindo a palavra dele. É a palavra dele que garante. Quem é dele ouve a palavra dele. Como nós devemos seguir a Jesus? Está tudo aqui, irmão, está tudo aqui. Como nós devemos seguir a Jesus? Como nós devemos seguir a Jesus? Dando prioridade para Ele. Precisamos olhar, nos policiar e ver o que Ele quer de nós, porque Ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor. Eu trago arrependimento. Se arrependimento morresse, matasse, eu já estava morto. Eu me arrependo, eu tenho um arrependimento muito grande, porque na minha época de juventude eu abandonei Jesus. Eu deixei Jesus por alguns momentos e passei pelo vale da sombra da morte, quase morri, vi muitos dos meus amigos descerem a sepultura, mas eu estou aqui hoje para a glória de Deus. Jesus me deu oportunidade, Ele me deu oportunidade, Ele dá oportunidade, mas chega uma hora, irmã Dorvalina, que a oportunidade acaba. Chega uma hora que Jesus fala, acabou. Eu estava orando há muitos anos por uma pessoa, eu estava orando, Senhor, e essa pessoa só falava mal, o pastor é assim, o pastor rouba, o pastor faz isso. Falei, eu vejo, calma aí, não é todo mundo não. Se tem um falso, tem um verdadeiro. Escola dominical hoje, quem estudou sabe. Aceita Jesus, vem para Jesus, se arrepende, Jesus vai te tirar dessa vida. Chegou uma hora que eu falei com Deus, Senhor, agora é contigo. Senhor, faz a tua vontade. Infelizmente, irmão, infelizmente, a pessoa morreu, desceu a sepultura sem Jesus. A gente fica triste. Por que fica triste, pastor? Porque Deus fala, irmã Bruna, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Se Deus não tem prazer, por que eu vou ter prazer na morte de alguém que morre sem Jesus? O Deus de oportunidade está nessa noite. Ele quer. Ele quer. Mas se você não quer, já é outra coisa, já é outro departamento. Ele quer que todos que estão aqui nesta noite venham a ser seguidores dele. Até as crianças que estão aqui vão crescer glorificando e exaltando o nome dele, bendizendo ele e fazendo a vontade dele. Calabanda, calabasséria. Oh, alaitu, bastica, até as crianças já começam a dizer, coisa linda, sendo seguidor dele, anunciando o evangelho dele, anunciando a palavra dele. Jesus está procurando discípulo. Jesus está procurando hoje, nesta noite. Será que Jesus pode contar comigo? Será que Jesus pode contar com esse ministério nesta noite? Será que Jesus pode contar contigo? Ei, eu não quero compromisso. Quer salvação? Então, desculpa te dizer, se você deseja entrar no reino do céu, você precisa ter compromisso. E quero te dizer mais, quem tem compromisso com ele, ele tem com a pessoa. O que significa, pastor? Deus vai te honrar, mas eu já sou abençoado, sim, eu sei, mas Deus quer te abençoar mais, porque Deus quer te dar salvação, Deus quer fazer coisas tremendas na tua vida, Ele quer te usar de forma tremenda, Ele quer te usar de maneira extraordinária. Se ter ouvido a voz dele, seguir aquilo que ele tem falado contigo, através da palavra dele. Ele está aqui nessa noite, ele está aqui nessa noite, ele está batendo na porta, ele está falando contigo. Ele fala para a igreja quando diz, eis que estou à porta e bato. Ele não está falando com quem está lá fora, ele está falando quem está dentro da casa, quem está dentro da igreja. Quer me seguir? Quer ser meu seguidor? Quer ser meu discípulo? Ei, eu vou dar força, eu vou dar graça. Não vamos olhar para as dificuldades, vamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se for olhar para as dificuldades, a gente não consegue, mas quando olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Ele está atrás.
derrama do teu Espírito Santo, vem o refrigério, vem a força divina, e você passa a ser um seguidor de Cristo, anunciar o Evangelho. Somente em você andar, somente em você passar, as pessoas vão olhar e vão dizer: ali está o homem de Deus, ali está a mulher de Deus. É o pastor não, é o prefeito não, é o missionário não, é mais do que isso, é o embaixador do reino do céu, é filho de Deus, é princesa, é príncipe do reino do céu, é discípulo de Jesus. Ai, cede a terra vazia de Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. As palmas glorificam o nome santo do Senhor.